Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Quero aqui compartilhar com você em poucas palavras um texto da Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 25. É um assunto muito interessante e é uma coisa que precisa ser visto e analisado por todos nós. Vamos ver o versículo. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Nós muitas vezes procuramos atalhos na nossa vida, e esses atalhos muitas vezes nos levam a lugares imperfeitos da nossa vida. Nós somos peritos em andar por atalhos, né? Nunca procuramos o caminho correto. Sempre vamos a lugares que desejamos, mas são lugares indesejados. Então o que nós precisamos fazer? Tomar cuidado, muito cuidado. E Deus sabe que nós procuramos atalhos, procuramos lugares indesejados, procuramos lugares perversos, procuramos andar em lugares que nunca deveríamos andar, sempre em lugares esquisitos, né? É o que a Bíblia diz: há caminho que parece direito aos olhos dos homens, mas são caminhos que levam para o mal, que levam à morte. E com certeza eu e você já andamos por lugares estranhos. Uma certa vez eu entrei num caminhozinho, era de noite, umas 8 horas da noite, e esse caminho era longo, eu tinha que atravessá-lo para chegar à minha casa. Mas à medida que eu andava, eu escutava um barulho atrás de mim. Esse barulho me assustava, me deixou assustado, porque era de noite e o lugar não tinha luz, era muito escuro. E à medida que eu andava, os meus passos faziam um barulho, mas eu achava que tinha alguma coisa errada atrás de mim. Talvez um monstro, talvez um bicho, talvez alguma coisa, um demônio, né? E eu andando, à medida que eu caminhava, esse barulho ficava mais forte. Foi então que eu percebi que quando chegou na rua que estava mais clara, num lugar mais claro, eu percebi que a minha calça fazia barulho e, e eu fiquei com medo daqueles. Eu era ainda moço, meninão, né? Eu fiquei com medo daquele barulho que eu fazia eu mesmo, né? E eu estava atravessando um trilho num lugar escuro, muito escuro. Então eu aprendi uma lição que muitas vezes o barulho somos nós mesmos que fazemos. Então há caminhos que parecem ao homem, parece correto, direito, né? Mas são caminhos que levam à morte. Eu não sei que caminho você está trilhando, que lugar você está andando, qual é o lugar que você preocupa em andar. Mas eu quero dizer para você que para você tomar cuidado, porque há caminhos que parecem direito aos olhos dos homens, mas levam a ele para a morte. E a Bíblia nos ensina que o único caminho que nós devemos trilhar, partilhar, compartilhar, o único caminho que devemos viver é o caminho de Jesus. O próprio Senhor Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse é o lugar que nós devemos caminhar. Não caminhe para a morte, não ande em trilhas que levam você à morte, não ande em lugares que te levam à morte. Deixe o pecado que tão de perto te rodeia de lado, deixe o pecado que consome a nossa vida, que nos leva a caminhos que levam à morte, né? O homem vive no caminho errado, no caminho que leva ele à morte, o caminho do pecado, da desgraça, da bebedeira, dos vícios, do homossexualismo, do lesbianismo, do feminismo, do pecado que destrói a alma do homem, caminhos que levam ele para a morte, caminho que destrói a sua própria vida, caminhos das doenças que infecciona a alma. A pior doença não é o coronavírus que está matando milhares de pessoas, milhões de pessoas, não. O pecado é o coronavírus que destrói a alma do homem. Pior
que a doença humana é o pecado que está alojado dentro da alma e não tem remédio que cura esse pecado, não tem sabão em pó que limpe essa sujeira da alma. O único caminho que leva o homem à vida e à certeza de uma vida melhor é o caminho de Jesus. É o único que pode limpar a alma do homem através do seu sacrifício, através do sangue que derramou na cruz. Então o sangue de Jesus é o único que pode limpar a alma do homem, não é? Os demônios, eles temem o sangue de Jesus, mas não é o sangue de Jesus que limpa os demônios da vida do homem, e sim o nome de Jesus que tem poder para expulsar todos os demônios das nossas vidas, todas as coisas esquisitas que acontecem na nossa alma. Que você tenha um bom dia, que você procure o caminho correto, que você procure o caminho certo, porque a Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 25, diz assim: há um caminho que parece direito aos olhos dos homens, mas levam ele à morte, conduz ele à morte. Então, se você não quer morrer, se tua alma não quer morrer, aceite Jesus nesta manhã, deixa Ele entrar na tua vida, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele amar a tua vida, porque Jesus te ama e tem um plano glorioso na tua vida. O homem morre no pecado, mas Jesus Cristo é a solução para o homem. Então deixa Ele entrar na tua vida e mudar você. Que você tenha um bom dia, que você tenha uma paz eterna. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Meu amado Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe nossas vidas, que o Senhor nesse dia esteja fazendo algo tremendo em nosso coração, que pessoas possam abrir o coração e enxergar o caminho que conduz à vida eterna. O caminho que conduz à vida eterna é o Senhor Jesus. Então, meu Deus e Pai, abençoa nossas vidas para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia. Compartilhe esse vídeo, faça ele no WhatsApp, em outros lugares, e Deus vai te abençoar ricamente. Que Deus te abençoe.